pitaco sobre todos os jogos desse domingo na semana 10 da NFL e também o Monday Night Football. Emoção Ficha! Fala, meus queridíssimos jovens do canal, abraço a todos vocês. Semana 10 deu o que falar e terminou com uma grande vitória dos golfinhos de Miami, esses safados, né? Vencendo os Rams do Monday Night Football lá em Los Angeles. Eu queria falar sobre todos os jogos aqui desse domingo e também da segunda-feira, começando obviamente com essa vitória do Miami Dolphins. Primeiro que os Dolphins jogaram com muita disciplina, cometeram apenas uma falta, acabaram vencendo por 23-15. E o que mais me chamou a atenção, a defesa foi muito bem, blitz inteligentes chamados pelo Anthony Weaver, o time não cedeu um touchdown, foram 5 field goals dos Rams, mas o que mais me chama a atenção é que um time teve um pouquinho mais de disciplina, foram 2 turnovers também do Miami, né, que foi um jogo limpo, mas um time cometeu apenas uma falta, o outro time cometeu 6 e deu muitos tiros no pé, com snaps ruins, com o Matthew Stafford errando o Kyren Williams, não viu o Kyren Williams livre na end zone na reta final, poderia ter mudado o jogo. Então eu achei que os Rams, que vinham de 3 vitórias seguidas, jogaram muito mal. E a equipe de Miami estava num jogo de vida ou morte e conseguiu vencer. Uma coisa, reta final do jogo, tinham 6 minutos no relógio, os Rams deixaram a partida em uma posse de bola, depois de chutar um field goal, né, deixando o jogo lá 20-12. E eu até falei, são nesses momentos que as equipes conseguem gastar relógio e ainda chutar um field goal para deixar o jogo em 2 posses de bola. Pois bem, o Tua foi lá e teve uma conversão de terceira descida, teve um passe maravilhoso para o Malik Washington também para posicionar o kicker. Os Dolphins gastaram uns 4 minutos, chutaram um field goal de 50 jardas, Jason Sanders teve 2 field goals de 50 jardas e conseguiram a vitória. Então, Miami agora tem os Raiders, depois tem o New England Patriots, e vencer os 2 jogos, volta a brigar por uma vaga nos playoffs, uma vitória crucial da equipe de Miami, e os Rams ainda estão muito vivos aí na batalha pela divisão oeste, 4 vitórias e 5 derrotas. Bons times acham um jeito de vencer. Aí eu falo do Detroit Lions, eu também queria falar logo na sequência da equipe do Kansas City Chiefs. Os Lions fizeram tudo errado no jogo contra o Houston, mas no segundo tempo mudaram da água pro vinho. Sim, ainda teve uma interceptação do Jared Goff, e isso é algo que talvez vire uma preocupação aqui no futuro. Porque quando a gente pensa nos Lions, a gente pensa somente em Super Bowl nessa temporada. O Jared Goff chegou na partida com 4 interceptações, teve 5, tá jogando muito bem, completou 83% de seus passes nos 6 jogos anteriores a esse. Nessa partida, apenas 50%, 15 de 30, a defesa dos Texans fez um bom trabalho. Mas a gente já viu algumas tendências negativas do Jared Goff sob pressão no passado. Mas, enfim, 6 de 8 no quarto período, nos passes, o time voltou com tudo e conseguiu a vitória contra Houston, forçando turnovers. Né, foram 2 turnovers aí dos Texans no segundo tempo. E o CJ Stroud não foi bem. Então Houston também é um time que quer ir longe. Tá 6-4 agora, ainda lidera a sua divisão, vai ganhar a divisão nessa temporada, mas era a chance dos Texans mostrar pro mundo que contra esse oponente, o Detroit Lions, que estava num dia ruim, que Houston conseguia vencer um jogo no horário nobre em casa, e não conseguiu. E o Detroit Lions continua dando um jeito de vencer jogos. E aí eu queria falar também do Kansas City Chiefs, que fez a mesma coisa. Agora, uma coisa que me preocupa, os Chiefs venceram por 16-14, bloquearam o field goal na reta final, ia ser o field goal da vitória aí para Denver, que teria colocado Denver numa posição muito interessante na batalha pela última vaga nos playoffs. Né, o time ficaria 6-4, então é uma derrota que dói demais. E eu quero ver como que os Broncos voltam aí para as próximas partidas. Mas eu achei, vendo o jogo, que Denver controlou boa parte dessa partida. Pressionou o Patrick Mahomes o jogo inteiro. Uma jogada que mudou a partida. Tava 14-3, sack em cima do Mahomes. Chamaram uma falta contra o Brandon Jones, que eu, sinceramente, vendo ao vivo, eu achei que não aconteceu. Né? Mas a falta deu vida nova para Kansas City, que acabou anotando um touchdown, deixando o placar 14-10. Se Kansas City tivesse ido pro punt naquela sequência,
provavelmente não teria vencido o jogo. Eu não tô falando que a arbitragem foi um erro da arbitragem, que a arbitragem fez de propósito, não tô falando isso. Eu tô falando que foi questionável a marcação, ao meu ver, e isso foi importante para a vitória do Kansas City Chiefs, que acabou tendo muita competência para anotar o touchdown logo na sequência, e teve muita competência também de bloquear esse field goal. Mas os Chiefs, eles sempre dão um jeito de vencer jogos. Não foi uma grande performance do Mahomes, se a gente olhar nos números, né? Um touchdown, nenhuma interceptação, teve 266 jardas, mas uma vitória é uma vitória. E ele vai para o quê? 13-1 na carreira contra os Broncos, uma coisa realmente impressionante. O Philadelphia Eagles venceu o Dallas Cowboys por 34-6 e acabou a temporada dos Cowboys. Já era. Cooper Rush teve 45 jardas. Trey Lance entrou, teve 21 jardas. É um time que comete faltas, tem sido a história dos Cowboys a temporada. Faltas, turnovers, 5 turnovers, né? Agora, a defesa dos Eagles vem evoluindo. Eu não gostei muito da performance dos Eagles na semana passada. Ganhou o jogo, mas eu achei que teve vários erros que deixou o jogo apertado contra o Jacksonville Jaguars. A gente não viu isso nessa partida. Não foi o melhor jogo do Jalen Hurts. O jogo, ele foi pressionado com uma certa frequência aí nessa partida. Lembrando que os Cowboys contaram com a volta aí do Micah Parsons. Mas ele teve mais 2 touchdowns terrestres. São 8 touchdowns terrestres pro Jalen Hurts nos últimos 4 jogos. E eu vejo uma defesa em ascensão. E quando eu penso num time que tem o coordenador defensivo Vic Fangio, quando eu penso que defesas no passado do Vic Fangio cresceram especialmente na segunda metade de temporadas, eu fico mais otimista que esse time de Filadélfia pode realmente ameaçar. Para mim, nesse momento, é o segundo melhor time da conferência, ficando atrás apenas do Detroit Lions. Eu ainda tenho confiança no São Francisco 49ers, e a corrida pela divisão oeste tá bem acirrada. Eu queria falar também logo na sequência do Arizona Cardinals. Os 49ers venceram um jogo lá em Tampa. E sabe o que eu adorei nessa partida? Eu gostei do jeito que o Brock Purdy se portou fora de casa contra blitz, especialmente no quarto período. Agora, sim, teve 3 erros de field goal, algo que não pode acontecer. Também Deebo Samuel não pode agredir o long snapper, que é algo que aconteceu também nesse jogo, tá? Mas eu gostei da postura do Brock Purdy nos momentos mais decisivos. E o Christian McCaffrey está de volta, e Brock Purdy é um quarterback totalmente diferente com o Christian McCaffrey em campo. O Tampa Bay Buccaneers está competindo mesmo sem o Chris Godwin e mesmo sem o Mike Evans. Mas é de partir o coração ver essas últimas 2 derrotas de Tampa. Field goal no estouro do relógio aqui nessa partida, do Jake Moody, e touchdown na prorrogação na semana anterior contra o Kansas City Chiefs. Não foi uma grande performance ofensiva, o Baker Mayfield teve dificuldades aí o jogo inteiro, mas Tampa teve uma oportunidade, né? E o Bucky Irving, aos poucos, vai se tornando o running back número 1 do Tampa. Começou com o Rashad White, mas o Bucky Irving tá tendo mais snaps, correu 13 vezes, 73 jardas contra uma defesa boa. E o jogo foi bem competitivo. Eu ainda tenho esperança que o Tampa Bay Buccaneers, com a volta do Mike Evans, ainda possa ameaçar a divisão nessa temporada. Vamos ver o que acontece, né? Porque o Atlanta Falcons perdeu pro New Orleans Saints. Depois eu falo do Arizona, ok? O New Orleans Saints ganhou por 20-17 contra os Falcons. Foi a primeira vitória do Saints nos últimos 8 jogos, né? Quando tem uma mudança de treinador entre o treinador interino, às vezes no jogo seguinte, depois que o treinador é mandado embora, né? Dennis Allen foi mandado embora depois da última partida, tem um ânimo diferente, especialmente quando você enfrenta um rival de divisão. E eu vi isso da equipe de Nova Orleans. Sim, o time tem tido problemas contra running backs, o Bijan Robinson teve um bom jogo, mas de um modo geral eu achei que os Saints tiveram mais energia logo no início da partida do que a equipe de Atlanta.
né? Então eu acho que isso pesou um pouquinho na partida. Também Young Wei Koo errando seus field goals, isso daí foi prejudicial, né? O Young Wei Koo nessa partida errou 3 field goals, né? Aí realmente complica a vida de qualquer time, tá? Mas Marquez Valdes-Scantling, engraçado, né? Eles estão sem o Chris Olave, concussão, sem o Rashid Shaheed, machucado fora da temporada. Marquez Valdes-Scantling não tinha feito nada o ano inteiro e ele foi lá e conseguiu 2 touchdowns com mais do que 100 jardas. Isso foi crucial para a vitória. Eu não tenho esperança que Nova Orleans vá voltar a brigar por qualquer coisa nessa temporada, sinceramente, mas vamos ver o que acontece. Foi uma grande vitória aqui com a defesa permitindo apenas 17 pontos para um time que estava quente. E Atlanta, cara, 6-3, caminhando bem, Kirk Cousins cada vez melhor, jogo após jogo. Realmente o time deixou a desejar de um modo geral nessa partida. 17 pontos contra uma defesa que estava sofrendo demais. Era a chance de Atlanta varrer a série contra o Saints e realmente assumir uma posição mais favorável na classificação. Tá 2 jogos na frente de Tampa nesse momento, mas poderia tá 3. Ok? E eu falei do Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, não vamos fingir que o Arizona Cardinals não teve um time competitivo, né, com o Kyler Murray saudável em sua carreira. Tá? Porque o ano passado foi um desastre, o Kyler Murray perdeu boa parte da temporada, voltou na reta final e o time ficou competitivo depois que ele voltou. Foi um desastre no início, né? E aí na temporada anterior também ele se machucou no meio daquela temporada e foi um problema. Mas o Kyler Murray saudável por 17 jogos dá uma chance desse time vencer toda semana. Eu sei que o time nos últimos anos tem sofrido com sua defesa, e era um tremendo de um ponto de interrogação, e ninguém esperava nada da defesa dos Cardinals nessa temporada. Mas olha só o que eles fizeram nos últimos 2 jogos em casa. Nenhum touchdown permitido, 5 field goals. Isso daí é realmente impressionante. Eu não vejo times fazendo isso. Pode ser contra os piores times do planeta. Chama muita atenção. Chama muita atenção. Então, o Kyler Murray teve 3 touchdowns nesse jogo contra os Jets. E falando dos Jets aqui, é impressionante. Depois da vitória contra o Houston, eu até falei, cara, foi um lindo segundo tempo. Garrett Wilson sensacional, Davante Adams um espetáculo, mas será que a gente consegue esperar isso de Nova York na semana seguinte? Porque a gente não tem visto um time com qualquer consistência. E a gente viu um time totalmente apático. E uma defesa que cedeu 3 campanhas de 70 jardas para começar o jogo, né? Então os Jets não têm liderança. Aaron Rodgers não é um dos bons quarterbacks da NFL esse ano. Teve apenas 151 jardas. E olhando para os Jets, qual é a diferença entre esse ataque dos Jets e os ataques do passado aí com Zach Wilson, com Sam Darnold? 6 pontos. 6 pontos. Aaron Rodgers não tá jogando nada esse ano e a energia lá em Nova York tá realmente horrível. Por outro lado, Arizona começa a ficar quente, né? Vitórias contra os Dolphins, vitória contra os Bears, vitória agora contra os Jets. O time tá quente. 4 vitórias consecutivas pro Arizona Cardinals, que está 6-4 e liderando a sua divisão. Por falar em divisão oeste, dessa vez divisão oeste da AFC, que tal os Chargers vencendo mais um jogo? Os Chargers, assim, não é o jogo mais emocionante. Você vê os Chargers, que futebol americano maravilhoso. Não é isso com os Chargers, ok? Não é. Mas é um futebol americano muito eficiente. Eu sei que o Will Levis teve 2 touchdowns, nenhuma interceptação, 2 bonitas bolas aí, diga-se de passagem, pro Calvin Ridley. Mas é mais um jogo que os Chargers vencem em que o quarterback tem menos do que 170 jardas. Parece que isso aconteceu em todos os jogos aí nas 4, 5 primeiras rodadas. É um time que vence nas trincheiras, é um time que corre um pouquinho com a bola e não deixa o oponente correr com a bola. O Tajay Spears teve 47 jardas, foi o líder aí do Tennessee Titans em jardas terrestres, né?
Gus Edwards, 55 jardas. J.K. Dobbins teve 50 jardas nessa partida. Grande vitória, 27-17. Eu já falei isso. No passado, a gente olhava para os Chargers e falava assim, Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler, Justin Herbert, grande ataque, né? Joey Bosa, Khalil Mack, essa defesa tem muito potencial, esse time pode realmente ir longe. Ninguém tava falando nada dos Chargers aqui nessa intertemporada. O pessoal só falava que o time não tem um bom grupo de wide receivers. É um grupo que tem tido seus altos e baixos, sem sombra de dúvida, mas o time com um novo treinador tá vencendo e tá vencendo com a sua defesa finalmente aparecendo. Alguns anos atrás contrataram o Staley para ser o treinador depois de uma temporada fantástica, diga-se de passagem, lá em Los Angeles com os Rams, né? Coordenou uma defesa maravilhosa. Foi para Los Angeles, para os Chargers, para ser aquele cara de defesa, mentalidade defensiva, e a defesa nunca foi boa. Jim Harbaugh é um ex-quarterback na NFL. E ele tem feito um grande trabalho com os quarterbacks. E é a defesa que realmente está chamando a atenção nessa temporada. E quem está chamando a atenção é o Pittsburgh Steelers. E o Mike Tomlin é um fantástico treinador, tá? Mike Tomlin é um fantástico treinador. Os Steelers são uma real ameaça ao título nessa temporada? Pra mim ainda não, porque eu preciso ver mais do Russell Wilson. São 3 jogos. Ele venceu os 3. Mas pode falar... Eu gostei do jeito que ele venceu esses 3 jogos. Ele tá soltando a bola em profundidade, ele tá lançando com confiança. E nessa última partida, ele fez algo que ele fazia com uma frequência lá em Seattle. Venceu um jogo nos últimos 3 minutos. Passe maravilhoso pro Mike Williams, que anotou um touchdown. E não é impressionante a diferença que faz cultura e um treinador? Russell Wilson era um quarterback perdido lá em Denver. Ele trabalhando agora com o Mike Tomlin, parece que tem um semblante completamente diferente. Os Steelers, nessa temporada, o torcedor estava otimista com a defesa, mas sabia que a posição de quarterback seria um problema. Bom, nos últimos 3 jogos não foi um problema. Russell Wilson não jogou bem a partida toda aqui contra o Washington Commanders, sofreu um pouquinho contra a pressão, mas ele apareceu no momento mais crítico e é isso que eu quero do meu quarterback. E aí quando eu vejo a defesa cedendo apenas 60 jardas terrestres e um quarterback calouro que estava detonando, tendo um aproveitamento de apenas 50% nos seus passes, eu fico um pouquinho mais otimista. Tá? Eu fico um pouquinho mais otimista, especialmente se o Mike Williams se encaixar como um wide receiver número 2 ao lado do George Pickens, 2 jogadores de tremenda envergadura. Isso pode ajudar demais o ataque do Pittsburgh Steelers. Então eu tô ansioso para ver esse time aqui nas próximas rodadas e se o Russell Wilson consegue continuar a sua evolução nesse ataque. Outra coisa, falei do Mike Tomlin, excepcional treinador, na reta final, os Steelers iam pro punt e ele falou assim, não, vamos colocar o ataque lá para tentar induzir um offside, e é justamente isso que ele conseguiu induzir um encroachment aí da defesa dos Commanders, né, uma jogada bem idiota aí também do Washington Commanders, que era óbvio que o Pittsburgh estava tentando fazer isso, mas fez, né, e acabou ajoelhando na bola, nem devolveu a bola aí pro Jay Daniels. Linda vitória aí da equipe do Pittsburgh Steelers. Que mais? Queria falar do Jacksonville Jaguars e do Minnesota Vikings e a minha preocupação com o Sam Darnold. 3 interceptações nesse jogo, 2 interceptações na Red Zone. Da primeira semana até a semana 5, nenhuma interceptação na Red Zone. Desde então, são 3 interceptações na Red Zone. Os Vikings venceram o jogo por 12-7. A defesa fez um ótimo trabalho, mas a gente esperava isso, especialmente contra o Mac Jones, que teve 2 interceptações. Parabéns para a defesa de Jacksonville, que achei que jogou muito bem nessa partida. Tá? O Justin Jefferson não fez nada, a pressão chegou com frequência em cima do Sam Darnold, mas eu vejo um quarterback segurando um pouquinho demais a bola, eu já falei sobre isso, e tomando algumas decisões equivocadas. Então, se o Sam Darnold desse ano começar a jogar como o Sam Darnold do New York Jets, o Minnesota Vikings vai ter problemas. Tá 7-2 na temporada, mas não é uma vitória que enche os olhos e faz o torcedor falar, nossa, né, estamos muito, muito bem na posição de quarterback. Eu acho que nesse momento é um sinal de alerta. Vamos ver como o time joga aqui nas próximas rodadas. O Buffalo Bills venceu o Indianapolis Colts por 30-20. É engraçado porque a gente olha para essa partida, né?
O Josh Allen teve alguns momentos, teve um que ele sai do pocket, lança a bola pro Mac Hollins, que foi uma jogada realmente maravilhosa, cara. Tá vendo o jogo, uma coisa linda. Correu para um touchdown, teve alguns momentos bons correndo com a bola. Achei que o James Cook também teve alguns momentos bons. O Buffalo acabou anotando 30 pontos, teve uma interceptação retornada para touchdown. Mas eu gostei da postura da defesa dos Bills depois da vitória contra os Dolphins na semana anterior, mas foram 27 pontos cedidos e o jogo terrestre dos Dolphins realmente... Os Dolphins estabeleceram a linha de scrimmage ofensivamente e o Buffalo Bills não conseguiu pressionar o quarterback. Nessa partida, e eu sei que o Jonathan Taylor teve uma corrida longa, né, uma corrida de 58 jardas na partida, mas tirando essa corrida, eu achei que a defesa dos Bills jogou bem, né, pressionou o quarterback o jogo inteiro, forçou turnovers na primeira jogada da partida, depois de um jogo meia boca na semana anterior, interceptação retornada para touchdown, que eu acho que mostra bastante a personalidade da equipe do Buffalo Bills. Agora, o Josh Allen teve 2 interceptações, ele não vai ter uma temporada com 2 interceptações, de vez em quando ele arrisca, e teve 2 interceptações que não foram das mais bonitas da história do nosso queridíssimo planeta, tá? Mas mesmo assim, Buffalo venceu e controlou o jogo. Eu sei que em algum momento estava atrás no placar, mas controlou esse jogo por 30-20. E o Joe Flacco, depois de 2 jogos, amigos, não é a resposta na posição de quarterback para o Indianapolis Colts, que se tivesse um quarterback mais sólido, com o grupo de recebedores que tem, com a linha ofensiva que tem, com o running back que tem, talvez poderia até ser o favorito a conseguir a 7ª vaga aí para conseguir a classificação para os playoffs. O New England Patriots venceu o Chicago Bears por 19-3, num placar que realmente me chocou. Eu pensei que os Bears iam não só vencer esse jogo, mas iam cobrir o spread, talvez com a chance de vencer por uns 10 pontos. Pois bem, eu vejo um Caleb Williams totalmente desconfortável nesse ataque. Totalmente. Eu vejo wide receivers totalmente frustrados nesse ataque do Chicago Bears. DJ Moore e o Keenan Allen, e a bola não chega neles, e a linha ofensiva não consegue bloquear, mas o quarterback também segura demais a bola. Então, pra mim, o Chicago Bears vai estar procurando um novo treinador em breve. Matt Eberflus não é a resposta, não é ele que vai desenvolver o Caleb Williams, e o Shane Waldron também não faz um bom trabalho colocando a bola nas mãos dos seus principais playmakers. DJ Moore, 24 jardas, Rome Odunze, 23 jardas, Cole Kmet, 13 jardas, Keenan Allen, 44 jardas. Sinceramente, isso não é o suficiente. Um ataque com um quarterback selecionado número 1 no draft não pode terminar um jogo em casa com apenas 142 jardas, especialmente contra uma defesa que estava sofrendo. E por falar nessa defesa que foi chamada de mole pelo seu treinador Jared Mayo, nossa, como a defesa dos Patriots apareceu com 9 sacks aqui, uma performance realmente sensacional. E o Drake May fez o suficiente para levar esse ataque bem limitado a 19 pontos, mas eu gostei da resposta da defesa dos Pats. Às vezes, um treinador vai lá e critica o seu time publicamente e a resposta do time é negativa. Eu achei que foi bem positiva aqui, grande vitória do New England Patriots, 19-3. E aí, finalmente, o Carolina Panthers venceu o New York Giants por 20-17. Cara, acabou a era Daniel Jones. E eu, sinceramente, acho que acabou a era Brian Daboll também. Uma derrota contra os Panthers. Tyrone Tracy teve mais um bom jogo. Chuba Hubbard é o 3º melhor corredor da NFL. Eu sei que a gente não fala muito do Carolina Panthers, mas a linha ofensiva dos Panthers é boa abrindo espaços para o jogo terrestre. E Chuba Hubbard é um bom corredor, um dos melhores da liga nessa temporada, né? Basicamente tem sido a única coisa boa do Carolina esse ano. Mas é impressionante como esses times de Nova York deixam a desejar na NFL e já faz um bom tempo, né? Então, com certeza, os Giants vão estar em busca de um novo quarterback depois dessa temporada. Situação bem feia, derrota por 20-17. Num jogo que o Tyrone Tracy também passou das 100 jardas. É um jogador que eu gosto bastante, mas ele teve o fumble também na prorrogação, que posicionou o kicker do Carolina Panthers, Eric Pinheiro, com o field goal.
da vitória. Então, foi um domingo muito legal, uma segunda-feira mais legal ainda, com uma vitória do Dolphão, né? Para você vencer jogos fora de casa, você precisa ser resiliente. Eu achei que os Dolphins apareceram bem depois de alguns turnovers aí do Tua. Você precisa conseguir primeiras descidas gastando relógio e pontuando no quarto período. Miami nunca foi um time de quarto período. E o Tua apareceu bem em alguns momentos importantes, tá? Então vamos ver se os Dolphins levam isso pra semana que vem contra os Raiders, depois contra o New England Patriots. É capaz da gente ver Miami 5-6 indo pra Green Bay pro Thanksgiving, tentar conseguir uma vitória lá no frio, né? Se isso acontecer, aí a gente volta a acreditar numa possível vaga do Miami Dolphins para os playoffs 2024, mas nesse momento eles estão bem longe disso. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Então é isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário e falamos em breve. E deixa a sua perguntinha safadinha também, deixa a sua perguntinha, vamos interagir um pouquinho. Se a pergunta for boa, eu respondo aqui nos próximos vídeos. Tá bom, jovens? Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no Jovem Canal. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muita safadinha esse vídeo.